de 6 meses, mostramos a realidade do distribuidor de insumos para a agropecuária no país. Foram 25 programas captados em 7 estados brasileiros. Percorremos quase 16 mil quilômetros e entrevistamos dezenas de pessoas. Hoje o AgroRevenda é diferente. Você vai ver um pouquinho de cada assunto tratado pelo programa ao longo deste período. Começamos falando sobre a relação do produtor rural com a AgroRevenda. A Casa Agropecuária hoje ela é um porto seguro para o proprietário. Ele se sente plenamente à vontade e ir até lá e buscar não só o medicamento, como também a informação. A formação de redes de casas agropecuárias também foi pauta do AgroRevenda e mostrou o potencial para crescimento conjunto de pequenos empresários. Nos últimos 2 anos, a gente cresceu mais do que nos últimos 6. A força do mercado pet foi abordada em alguns programas, desde a visão empresarial, passando pelas mudanças de rumo de loja pet a serviço completo com clínica e banho, até um serviço veterinário diferenciado com atendimento domiciliar. O segmento de pet de luxo também foi tema do AgroRevenda. Visitamos uma loja que só trabalha com produtos premium, roupinhas importadas e até ração gourmet. O nosso objetivo realmente foi criar uma pet shop para atender um público mais elitizado e com produtos totalmente diferentes do que tem no mercado. Então, pesquisamos horrores fora do Brasil, enfim. Antes de abrir a loja, foi uma pesquisa muito grande para chegar num atendimento, numa excelência em atendimento, na verdade, né? E em produtos totalmente diferenciados, exclusivos. Muitas coisas nós importamos diretamente da Europa, dos Estados Unidos, enfim, e a parte de treinamento das pessoas, da equipe toda, também visando esse atendimento personalizado para esse cliente um pouco mais elitizado. O AgroRevenda também deu uma série de dicas sobre aspectos legais para o dono de uma casa agropecuária. Falamos amplamente sobre a documentação, critérios e organização exigidos para a comercialização de agrotóxicos, medicamentos veterinários, rações, fertilizantes e sementes. Nesta pequena série de programas ficou clara uma mensagem: é preciso estar dentro das normas, pelo bem do agronegócio brasileiro e do próprio empreendimento. Quem trabalha com seriedade, segue as normas. Os cuidados que nós temos aí, por orientação do nosso Conselho de Administração, é seguir rigorosamente as normativas e principalmente treinar nossos colaboradores. O sistema de controle da comercialização de agrotóxicos é tarefa importante e quem tem uma revenda deve ficar atento. Mostramos o exemplo paranaense, desenvolvido pela ADAPAR. Em 2010, foi pensado num programa, um banco de dados que funcionasse de maneira online, onde que cada via destinada a um tipo de fiscalização, ela pudesse ser transmitida e armazenada na web. Como evitar ter produtos vencidos e os problemas decorrentes de mantê-los nas lojas também foi abordado pelo programa. Outro tema foi a devolução de embalagens vazias, que é um sistema muito bem organizado no Brasil. E as casas agropecuárias têm um papel importantíssimo. O AgroRevenda mostrou também a organização do setor para que tudo corra do jeito certo. Entre os rumos do setor, que o AgroRevenda mostrou ao longo desta temporada, também está uma mudança no setor de máquinas. A presença de novos fabricantes mexe com o mercado e traz vantagens para o consumidor. A concorrência ela é saudável na medida que ela propicia novas oportunidades de equipamentos, de tecnologia para o agricultor e para nós que estamos aí na distribuição. É importante também porque faz com que a gente busque cada dia mais alternativas, mais soluções, mais criatividade, né, para que a gente realmente faça aquilo que é o nosso foco, que são as soluções para a mecanização agrícola.
Sobre a força de trabalho, o programa deu dicas de cuidados na contratação de um funcionário e mostrou também a importância da escola técnica na formação de profissionais para atuarem nas agrorrevendas. O AgroRevenda falou sobre uma pesquisa valiosa para o segmento de distribuidores, realizada pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agribusiness, sobre os hábitos de mídia do produtor rural brasileiro. A pesquisa é uma radiografia do perfil desse produtor e de seus hábitos de mídia. Então, você consegue extrair informações super importantes para um planejamento de marketing, de vendas de produtos e de comunicação através da pesquisa. E também fomos até a capital federal saber o porquê da demora na liberação de novos agrotóxicos, que no Brasil é superior a 3 anos, em boa parte porque precisam da aprovação em 3 ministérios. Saúde, agricultura ou meio ambiente, nas avaliações desses documentos, e aí isso causa uma certa lentidão nas aprovações. Obviamente, para avaliar isso tudo com qualidade, precisamos de técnicos capacitados, e hoje os quadros do governo não detêm número suficiente de técnicos, nem com a qualidade suficiente para poder fazer essa avaliação no prazo que seria mais adequado para o próprio agricultor ter o produto disponível. E para qualquer empresário, decidir sobre o sistema tributário a ser utilizado é uma tarefa e tanto. O AgroRevenda mostrou o que importa para escolher o sistema de lucro real ou presumido. A decisão pode fazer a diferença entre o lucro e o prejuízo em uma agrorrevenda. Nós estamos analisando um setor focado em comercialização, onde o proprietário compra e vende determinados produtos. Esses setores tradicionalmente possuem margens extremamente apertadas. Nas nossas pesquisas nos últimos 2 anos, nós verificamos uma margem média líquida próximo a 4% sobre o faturamento bruto de um agrodistribuidor. Tributação tem um peso fortíssimo no resultado final de um agrodistribuidor. Também falamos sobre o que é e como utilizar o CRM, sigla em inglês para gestão do relacionamento com o consumidor. E a partir do momento que você tem a possibilidade de melhor entender o quanto que vale o conhecimento técnico, isso fez com que eu pudesse refletir melhor que com o CRM poderia estar aí sendo um fator que agregasse de uma maneira assim muito mais concreta o saber, o conhecimento. Que o CRM permite você registrar isso daí. Porque à medida que você vai fornecendo para a pessoa parte do seu conhecimento, isso transforma em lucratividade. E uma nova forma de organização do setor de distribuição de insumos pode fazer a diferença para a prestação de serviços e a fiscalização. O Andave Mais, desenvolvido pela Associação Nacional dos Distribuidores de Produtos Agrícolas e Veterinários, dá os primeiros passos e tende a ser um marco na evolução do comércio no setor. O Andave Mais é o processo de qualificação com certificação dos associados Andave. Ele visa assegurar a qualidade do serviço prestado pelo distribuidor ou pela revenda. Mas não ficamos restritos só a temas técnicos. O AgroRevenda mostrou a magia do marketing sensorial. Como encantar o cliente usando cores, aromas e sons. Nós analisamos e avaliamos como que o cérebro humano percebe as coisas, como é que a nossa máquina cerebral transforma o que nós vemos em informação, o que nós ouvimos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós cheiramos, os sabores. Tudo isso tem uma linguagem, tem um código que vai para o nosso cérebro, nossos neurônios processam e isso nos dá uma sensação de prazer ou uma sensação de desprazer. E o ser humano é movido exatamente, e a persuasão, as paixões se dão à medida em que estas informações geram prazer. Esta temporada do AgroRevenda termina aqui. Nós esperamos que você tenha gostado desse que foi o primeiro programa da TV brasileira específico para esse público tão importante para o agronegócio, que são os proprietários e as equipes das casas agropecuárias.
Lembramos que todos os programas estão disponíveis no nosso site. Acesse www.ruralbr.com.br e confira. A gente se vê.